Vamos abrir as nossas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, hoje nós chegamos ao capítulo 3 e veremos apenas esses 3 primeiros versículos, porque a partir do verso 4, nós precisaremos dedicar mais tempo para entender o argumento do apóstolo Paulo acerca de Apolo, Paulo, Cristo, que era a causa da facção, dissensão, da briga que estava surgindo ali na igreja. Então nós veremos aqui o fechamento do argumento que ele começou no capítulo 2, nesses 3 primeiros versículos do capítulo 3. Ele diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Somente até aqui. Vamos ao nosso Deus em oração. Santíssimo Deus, nós estamos reunidos em Teu nome, ó Pai, buscando atribuir toda a glória a Ti mesmo, autor e consumador da nossa fé. Nós agradecemos tão grande privilégio e oportunidade e pedimos que o Senhor verdadeiramente, ó Pai, se volte a nós, fale conosco no Teu agir, ó Pai, sobrenatural, dando-nos entendimento, discernimento, edificando-nos e santificando-nos, ó Pai, para Ti mesmo. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, agradecidos por esta manhã, pela saúde, pela vida, pela fé, pelo ajuntamento solene do Teu povo neste lugar. Agradecemos, ó Pai, porque por Tua bondade e misericórdia temos aqui entre nós, de retorno, nosso irmão presbítero Vildes com sua esposa Ruth, ó Pai, que muito nos alegra, porque o Senhor tem demonstrado bondade e abençoado a vida dos nossos irmãos, preservando-lhes, ó Pai, a vida, a saúde, dentro de todo o contexto, tudo que eles viveram. E nós agradecemos, ó Pai, pela vitalidade, pela perseverança, pela fé que o Senhor mesmo tem exercido sobre a vida deles, ó Pai. Quero também, ó Pai, nesta manhã, interceder, pedindo que o Senhor demonstre misericórdia para com o Teu povo, ó Pai, residente no Brasil, nesta última semana que antecede as eleições, ó Pai, do nosso país. Nós nos colocamos em Tuas mãos, ó Pai, como eleitores, pedindo que o Senhor nos use como instrumento do cumprimento da Tua vontade para o nosso país. Que o Senhor nos use, ó Pai, para escolher aqueles que o Senhor mesmo já concedeu autoridade a eles para exercerem na política, ó Pai, no governo, o poder que é dado pelo Senhor. Pai, se para juízo, juízo, se para bênção, que seja bênção para nós, e nós clamamos que, apesar de estarmos num contexto de um país perdido, corrupto e entregue ao pecado, pedimos que o Senhor olhe para nós, Teu povo, com misericórdia e nos conceda bons governantes, para que nós sejamos abençoados por Ti, por meio deste governo, ó Pai. Nossa esperança, fé, está somente no Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Rei dos Reis e pedimos então que o Senhor exerça a Tua misericórdia para conosco nestas eleições, ó Pai, e que o Senhor já nos dê sabedoria para assim fazer o melhor uso deste direito e obrigação civil que nós temos de ali, no dia do Senhor, próximo domingo, de exercer a nossa civilidade, nossa cidadania, elegendo aquelas pessoas, ó Pai. Dá-nos sabedoria, haja com misericórdia, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
perguntar aqui para as crianças. Crianças, vocês já viram um cachorro, um cachorrinho qualquer, voar? Já viu um cachorro voando? Também nunca vi. Você já viu uma borboleta nadando dentro da água? Borboletinha na água? Não, também nunca vi. Mas eu já vi muito cachorro latindo. Cachorro latir, vocês já viram, né? Já viu o gato miar? Já viu o passarinho voar? Veja, o que a gente normalmente vê é aquilo que é natural. É normal, um cachorro latir é natural, normal. A borboleta nadar não é natural. A borboleta não foi feita para nadar. O peixe é que nada. A borboleta voa, o passarinho voa, o gato mia, são coisas normais, naturais. Eu estou falando disso porque aqui no texto que eu li na Bíblia, nós estamos vendo o final do texto do domingo passado. O apóstolo Paulo estava ensinando para a igreja, para os crentes, e inclusive para vocês, crianças, ele estava ensinando que tem coisas que são naturais para uns, mas não são naturais para os outros, elas não são normais. E ele disse, olha, o homem, aquele que não conhece a Deus, aquele que não é crente, aquele que não é convertido, o apóstolo Paulo chama ele de homem natural. Ele faz as coisas que são naturais, ele não conhece a Deus, ele não conhece a Bíblia. Então, como um homem normal, natural, que nasceu num mundo caído de pecado, ele é um homem que naturalmente peca. Ele segue o fluxo de um homem natural, que é pecar. Mas ele diz, olha, mas tem o homem que recebeu em si a habitação do Espírito Santo. Deus enviou o Espírito Santo, e é esse Espírito que a gente não vê, mas a gente experimenta, a gente sente, ele nos dá entendimento, inteligência, nos leva a compreender coisas espirituais. Ele diz, esse é o crente. Esse não é o homem natural, que faz as coisas naturais do ser humano caído, pecaminoso. Esse é o homem espiritual. E a gente entendeu isso domingo passado, dois tipos de pessoa. E ele está falando isso aqui para uma igreja de pessoas que eram extremamente assim, metidas. Elas se achavam os melhores crentes do mundo inteiro. Essa igreja que ficava ali em Corinto. E esses crentes de Corinto, eles se achavam os mais espirituais, os crentes mais crentes, santos mais santos do que todos os outros crentes das outras igrejas. E Paulo sabe disso, mas Paulo sabe também de uma série de brigas e confusões que esses crentes de Corinto, que eram aqueles que se achavam mais crentes, eles estavam brigando por coisas bem bobas, e eles estavam agindo de forma completamente contrária ao que o Espírito Santo agiria. E Paulo diz, olha, vocês são crentes, o Espírito Santo habita em vós, mas as coisas que vocês estão fazendo, elas não estão parecendo com as coisas que o Espírito Santo faz, ou conduz as pessoas a fazer. E ele diz, olha, eu quero falar com vocês sobre algo. Então aqui no capítulo 3, ele começa dizendo, porém, irmãos. Veja, ele chama essas pessoas de irmãos, são crentes, ele está falando com crentes. E ele explicou tudo aquilo sobre o homem natural, o homem espiritual, mas aqui no verso 1 do capítulo 3 ele diz, porém, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. E eu quero chamar a atenção para duas palavras. A primeira delas é o porém. O porém aqui é uma conjunção adversativa, ele está colocando algo contraditório, ele está dizendo, olha, porém, infelizmente, ou a contragosto, eu não estou conseguindo conversar com vocês, eu não estou conseguindo instruir vocês, ou melhor, eu não pude fazer isso quando eu estive aí. Veja que ele coloca no passado, eu não vos pude. Ou seja, quando Paulo esteve lá, e estimamos que ele esteve ali no início daquela igreja durante aproximadamente 2 anos, ele diz, e eu ensinei vocês, eu falei com vocês, mas irmãos, infelizmente, eu não pude, quando eu estive aí, falar com vocês como a espirituais, como quem tem o Espírito Santo, como quem age como um crente espiritual, que vocês acham que são.
E veja como isso é importante, a forma de argumentação e raciocínio lógico de Paulo, porque ele veio construindo isso. Lembre-se, esses irmãos, eles se acham experimentados. E nós vimos no início do capítulo 2, que aí no verso 6 do capítulo 2, ele já falou dessa forma. Entretanto, nós, os apóstolos, expomos a sabedoria entre os experimentados. E eu imagino que os irmãos da igreja de Corinto ficaram assim, ele está falando da gente, crente maduro, crente espiritual. Ele está dizendo que os apóstolos pregam, ensinam a sabedoria aos experimentados, e nós somos os espirituais, maduros, então nós temos essa sabedoria. E Paulo então vai conduzindo, ele diz, mas tem gente que não é assim, tem gente que é homem natural, ele peca porque ele só sabe pecar, ele não tem o Espírito. Agora não, tem gente que é espiritual, que recebeu o Espírito Santo, e eu imagino os crentes de Corinto falando, agora ele vai falar da gente, e ele diz, eu porém, irmãos, não vos pude falar com vocês, para vocês, quando eu estive aí, como espirituais. E eu imagino o semblante dos coríntios que se achavam experimentados e maduros, o semblante caindo assim, mas como assim? Ele não falou com a gente como espiritual? E Paulo então insere um novo termo aqui, que ao longo da história da igreja moderna, houve alguma confusãozinha, especialmente quando um teólogo chamado Scofield lançou a sua Bíblia de Estudos, e ali ele deu uma definição para esse versículo que influenciou muita gente, quando ele disse que o carnal aqui não é crente, mas fazendo uma análise melhor e uma grande exegese do texto, indo segundo a análise e interpretação dos melhores teólogos reformados, nós percebemos que não faria sentido o apóstolo Paulo falar que eles não são crentes, porque ele está dizendo, irmãos, eu estou falando com vocês e eu falei como a carnais, ou seja, carnais aqui é uma categoria, um tipo de crente. Veja que Paulo disse, natural é o que não é crente, não tem o Espírito, ele só peca. Espiritual é o que tem o Espírito, mas o carnal é o crente que está agindo de maneira imatura. E de onde nós tiramos esse entendimento? Quando ele diz, vocês são como crianças. E crianças, eu falei com vocês aqui no início, e é importante que vocês entendam, vocês não são menos importantes, vocês não são crentes inferiores, não, vocês são crentes. E na nossa igreja isso é muito claro, muito nítido, porque não sei se você já tinha percebido, perguntado aos seus pais sobre isso, mas na nossa igreja a criança é batizada e ela então é membro do corpo de Cristo. Você não é alguém que está fora desse hall de membros, daquele livro que tem a lista dos nomes dos membros. O seu nome está ali, você é membro dessa igreja. Eu sou seu pastor e os seus pais são membros, são seus irmãos nesse hall de membros. E quando o apóstolo Paulo então fala que ele estava conversando com as pessoas em Corinto e teve que conversar com ela como se fossem crianças, ele está dizendo, olha, vocês ainda precisam amadurecer. E de fato, crianças, vocês vão experimentar um crescimento, um amadurecimento ao longo da sua vida, em várias áreas, inclusive na sua vida espiritual. Você vai aprender sobre Deus, sobre fé, sobre a vontade de Deus, e você vai entendendo essas coisas, e isso se chama amadurecimento. Está no processo de santificação que sempre eu falo aqui. O apóstolo Paulo então só está dizendo, olha, existe uma categoria de crentes que ainda precisa de amadurecimento. Eles são chamados carnais. E isso tocou na ferida profunda dos irmãos ali em Corinto, porque eles tinham um grande orgulho, eles se achavam espirituais. Nós veremos ainda detalhes durante a análise dessa carta sobre essa arrogância espiritual deles, mas essa era uma grande característica, e eles então tinham ali uma diversidade de dons, e o apóstolo elogia isso. Dons não são ruins. A motivação errada no uso dos dons é que é algo completamente ruim, e era isso que estava acontecendo. Paulo diz, Deus abençoou vocês sobremaneira, Deus concedeu a vocês vários dons, mas vocês estão como imaturos, como uma criança que recebe algo de adulto, e você
não sabe muito bem o que você faz com aquilo. Crianças, naturalmente, quanto mais novas, elas vão ganhar brinquedos e saber brincar com brinquedos. Mas se você dá uma coisa que não tem muito propósito, não tem muita utilidade, provavelmente ela vai fazer um uso errado daquilo. Se é algo complexo que adultos deveriam utilizar, uma criança não fará um bom uso. E Paulo diz: vocês foram muito abençoados, mas vocês estão agindo de maneira imatura, vocês não sabem usar os dons que vocês têm. E vocês começam então a se engalfinhar, vocês começam a brigar e discutir. Vocês têm dons, mas isso não está me mostrando nada, vocês não são experimentados, são imaturos. Quando eu falo com vocês, ele diz, eu tenho que falar como quem fala com crianças. Vocês não são devidamente amadurecidos. Para a gente entender melhor esse contexto do crente carnal, eu quero ler com vocês um texto que está lá em 1 João. Esse texto de 1 João, ele nos ajuda muito a entender, especialmente depois da confusão do carnal como alguém que não é crente, ou do crente carnal, porque ao longo da história, exatamente pelo que eu falei, depois que Scofield definiu a carnalidade, algumas pessoas fizeram outra confusão. Elas acharam que o crente que é completamente imoral, o crente que peca muito, ele é crente, mas ele tem uma vida devassa de prostituição, de palavreado chulo, que peca de maneira moral absurdamente. Então começaram a pensar, não, então já sei, o crente carnal é esse crente que peca, que tem a moralidade completamente reprovada. Também não é isso, a gente precisa entender. Apóstolo João, ele nos explica, 1 João, capítulo 3, verso 6, ele diz assim, e grava esse texto na sua vida, na sua mente. 1 João 3, 6, ele diz, todo aquele que permanece nele, ou seja, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Pronto, só até aqui. Um texto simples, e ele está falando de Cristo. Todo aquele que permanece, ou seja, que está em Cristo, que continua em Cristo, ele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, ou seja, não é crente. Se o crente vive pecando, entregue aos pecados da carnalidade, pecados morais absurdos, o apóstolo João, em semelhança do apóstolo Paulo, está dizendo, não é crente. E aqui nós precisamos entender isso. Crente peca? Sim. Mas crente vive pecando? Não, de maneira nenhuma. Não pode. É inadmissível, é inaceitável. O pecado na vida do crente tem que ser um evento. Não pode ser uma continuidade. Por isso o apóstolo João diz, vive. A palavra vive ali demonstra que ele está na prática contínua do pecado. Ele vive daquela forma. E lembre-se, vamos voltar aqui ao início. O cachorro late, o cachorro não voa, porque é natural, ele vive daquele jeito, aquilo é normal. O crente então vive pecando? Não, isso não é normal, isso é antinatural. Não faz parte da vida de um homem que nasceu de novo. Agora, se ele é crente, mas ele vive indistintamente na prática do pecado, aquilo é algo comum, corriqueiro, normal na sua vida, então pronto, ele não é crente. Simples assim. E é isso que o apóstolo Paulo está conduzindo os irmãos de Corinto a entender, em concordância com o apóstolo João. Ele dizendo, se você está naturalmente entregue aos pecados, então você não é um crente imaturo, carnal, você é um homem natural. E você também não é um homem espiritual. E nós precisamos entender, um crente carnal, ele não é entregue à sua carne, não, ele é imaturo, porque ele faz coisas de maneira imatura. Veja que quando ele falou do crente espiritual, ele diz, o crente espiritual, ele discerne todas as coisas, ele julga todas as coisas. A espiritualidade, então, à luz das Escrituras, não tem a ver simplesmente com o tanto que você peca ou não peca, mas a sua capacidade mental de discernir as coisas. Porque o crente espiritual, ele recebe a mente de Cristo. A mente de Cristo está impressa aí nas suas mãos, é a Bíblia, é o verbo, a palavra de Cristo.
E se você então entende essa palavra, vive de acordo com essa palavra, o apóstolo Paulo diz, você recebeu a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, o raciocínio de Cristo, a ótica da visão de mundo de Cristo está aí, está nas suas mãos, é a Bíblia. Então se você entende isso, e isso é o seu padrão, sua regra de fé e de prática, então você tem a mente de Cristo. Agora, se você é entregue aos pecados, e você não discerne as coisas pela mente de Cristo, então você é natural. É um homem que faz o que um homem natural faz. Você não discerne de acordo com a Bíblia. Você sente vontade, faz. Um cachorro sente vontade, ele late. Um passarinho sente vontade, ele voa. Ele foi criado naturalmente para aquilo. O homem que nasce, a criança que nasce, ela nasce num mundo caído, amaldiçoado, pecaminoso. Então, naturalmente, ela peca. E ela não escolhe não pecar, porque ela simplesmente não tem capacidade de fazer diferente. É natural, é da natureza pecar. Mas então vem a conversão e quebra essa naturalidade do pecado, porque o Espírito Santo habita, passa a dar discernimento, capacidade cognitiva, mental, de mudar um comportamento, um padrão comportamental. Há uma transformação, e nós crentes então precisamos crescer nesse entendimento da transformação. E Paulo diz, eu tive que falar com vocês como quem está imaturo ainda. E por que ele usa essa palavra que traz às vezes essa confusão por causa do termo carnal, carne e pecado associado à carne em toda a Escritura? Porque a criança, ela instintivamente, ela tem as suas ações, as atitudes, o seu comportamento guiado por aquilo que ela sente. A criança, ela naturalmente é carnal, ela tem fome. Ela não está preocupada se a mãe está ocupada, se está lavando fralda, se está muito cansada, se está com sono. Ela tem fome, então ela chora. Ela quer comer, ela age de acordo com seus instintos. Então, quando Paulo diz que o crente é como uma criança e ele é carnal, é aquele crente que não está agindo com discernimento pelo Espírito, ele está agindo de acordo com o seu instinto, e ele diz, isso é imaturidade. Você não perdeu a salvação, você ainda é crente, mas você precisa crescer. E a analogia que ele faz com criança é exatamente porque a criança necessariamente precisa amadurecer. E por isso nós aqui estimulamos os nossos filhos a serem crianças. Brinquem, se divirtam como crianças, vivam como crianças. Por quê? Porque ser criança é uma preparação para ser adulto. E depois que você for adulto, você não pode mais ser criança. Você não tem como voltar. Senão você vai ser um adulto imaturo e você vai fazer coisas que não são próprias de adulto. Você vai fazer coisas que são próprias de criança. E Paulo diz, o crente não pode ser assim. Ele tem que amadurecer. E Paulo diz, quando eu estive com vocês, e agora ele faz outra analogia no ensino, ele diz, eu tive que dar leite para vocês. E ele continua explicando essa ideia da carnalidade e maturidade. Eu tive que dar leite. Por quê? A criança ali, quando está naquela fase bem novinha, você não pode dar um alimento que o seu organismo não tem ainda a capacidade própria de digerir. Né? Veja que tudo está associado ao pensamento, discernimento, você digerir as coisas. Nós usamos essa expressão. Se você coloca um pratão de feijoada para um bebê de 20 dias de nascido, provavelmente ele vai ter algumas complicações, porque aquilo é um alimento que envolve uma série de enzimas e atividades no corpo para digerir, e a criança ainda não teve um amadurecimento da sua flora intestinal e uma série de ácidos que são necessários para a digestão de algumas coisas. Ele está preparado para digerir o leite materno. E Paulo então diz, eu tive que dar leite para vocês, só que vocês já estão na fase de comer feijoada, mas eu tive que dar leite para vocês. Eu não dei alimento sólido para vocês. E aqui ele está fazendo uma analogia com o ensino. Eu tive que ensinar coisas básicas da caminhada cristã. E aqui, irmãos, a gente precisa entender isso. Partindo do princípio de que todos nós aqui somos crentes, todos nós somos salvos, todos nós estamos numa caminhada de amadurecimento espiritual. Ou seja, todos nós precisamos crescer. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade. Você foi convertido e agora você precisa amadurecer no conhecimento da mente de Cristo, da palavra. Se você é convertido há 20 anos e você ainda está
no entendimento básico da palavra de 20 anos atrás, então você está tendo uma lentidão para amadurecer. É como uma criança que chegou já aos 10, 12 anos, mas ele ainda quer tomar leite, só leite. O seu corpo precisa de outros alimentos, precisa de outras vitaminas e de outros componentes para que ele responda à sua atividade de crescimento cerebral, desenvolvimento de outra idade. Ele não pode ficar só tomando leite. E o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, e o reflexo disso na vida é do mesmo jeito. Você é convertido, então você começa a ter um alimento mais básico. No nosso presbitério, eu fui comissionado agora a decidir, junto com alguns irmãos, sobre estudar e decidir sobre um documento que veio do Supremo Concílio, que trata sobre recepção de novos membros. E esse documento fala exatamente do quanto nós deveríamos exigir desses novos membros. A pessoa está chegando na igreja, o quanto eu devo exigir de conhecimento, de firmeza teológica dessa pessoa? E nós estamos ali envolvidos no estudo bíblico desse assunto. O quanto a gente deve exigir? Se a pessoa é nova convertida, acabou de chegar, eu devo exigir que ele entenda todas as implicações e formas que se estudam de escatologia? Não, ele ainda é uma criança, um bebê, ele está entendendo que ele foi salvo, e entendendo as implicações, o que aconteceu na ordem da salvação na sua vida, e nós então precisamos lidar com isso. Mas se esse crente entra, e ele está aqui na classe de catecúmenos, ele está nos cultos, atento, ele vai para a escola dominical, ele lê a Bíblia em casa, ele ora, ele conversa com os irmãos, daqui a 20 anos, é natural que ele, é normal que ele tenha maior entendimento teológico, bíblico, da mente de Cristo. E Paulo diz: eu tenho que falar com vocês sempre como quem dá leite. Vocês não podem suportar um alimento mais sólido, e nós precisamos de alimento sólido, biblicamente falando. Nós não podemos ficar só tomando leite, porque vai nos faltar uma série de informações, de suplementos que nós precisamos para a nossa caminhada cristã madura. Senão não desenvolvemos, não crescemos, não amadurecemos como Deus quer que nós amadureçamos para enfrentar as dificuldades da vida. Hoje, uma criança, nossos filhos, se deparam com dificuldades e eles choram. E então vem o pai, a mãe, a pessoa responsável e cuida ali da situação. Ele não sabe o que fazer, ele chora. Agora vai você, adulto, já enfrentando todas as dificuldades da vida. Imagine que o seu casamento está passando por um problema terrível, e você simplesmente não sabe o que fazer, você chora. Ou então, no seu trabalho, tem uma dificuldade, tem uma demanda, o seu chefe exige que você faça algo, mas aí você olha para a cara dele e chora. Chorar não resolve. Você precisa reagir, e para reagir você precisa amadurecer. É natural para a criança chorar, porque aquilo é novo, envolve uma série de coisas, medo, e ele age então pelo seu instinto. Eu não sei o que fazer, eu choro. Mas nós precisamos amadurecer para então apresentar soluções diante das dificuldades da vida, e soluções biblicamente orientadas. Meu casamento está passando por essa dificuldade. O que a Bíblia diz sobre o relacionamento entre marido e mulher? O que a Bíblia diz sobre essas dificuldades? Por que nós estamos tendo esse problema? Qual é a briga? Qual é a motivação da briga? Precisamos então, na mente de Cristo, reagir a isso. O meu patrão quer que eu faça algo. Por que ele quer? O que ele espera? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a orientação da sabedoria de Cristo para que eu possa apresentar o resultado diante daquilo que eu me comprometi a fazer nesta empresa? Isso é amadurecimento. Então, ao invés de chorar, você apresenta uma solução, você busca essa solução. O apóstolo Paulo diz: há entre vós ciúmes, contendas. Não é assim que vocês continuam carnais? Vocês andam segundo o homem, e aí ele usa essa expressão, andais, como quem, parece que vocês vivem pecando, e ele não está afirmando isso, ele está fazendo uma pergunta: vocês estão andando assim? Totalmente na carne? Porque isso não é próprio de vocês. Irmãos, eu tenho insistido aqui com vocês, e eu vou encerrar dessa forma, um texto. Eu espero que vocês já tenham
pelo menos decorado o endereço desse texto. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Esse texto é a base para resolvermos vários dos nossos problemas dentro de casa, com seus filhos, no seu casamento, aqui na igreja. Paulo fala para os coríntios: vocês estão agindo como crianças, vocês estão tendo ciúmes, vocês estão desenvolvendo facções, divisões, contendas. Por que vocês estão agindo assim? Como crianças que ficam brigando, chorando, implicando uma com a outra. Vamos para Tiago 4, verso 1, e você precisa decorar esse texto, para todas as vezes que você brigar com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu irmão, em qualquer contexto, brigou, decore esse texto, você fala esse texto na sua mente, antes de continuar a discussão com quem quer que seja. Tiago 4, verso 1 diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago diz: irmãos, não tem outro lugar de onde surgem as nossas brigas, a não ser da sua vontade de ter prazer. Aquilo que está dentro de você, você quer, como uma criança, simplesmente quer. Não pensa se é 4 horas da manhã e a mamãe precisa dormir. Ele quer. Quando você briga com alguém, é porque você também age instintivamente pelo prazer. E Tiago usa uma palavra que eu acho perfeita aqui. Esses prazeres, eles militam. O termo aqui é de guerra. Tem algo dentro de você que fica guerreando. Você é crente e você fala: não, eu preciso agir espiritualmente, pelo Espírito. Bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, alegria, amor. Mas aquele negócio está fervilhando dentro de você, está militando, está brigando. É o seu prazer. É como uma criança que acorda de madrugada e quer leite, está com fome. Dentro de você tem algo muito parecido, é o prazer. E isso está guerreando dentro de você, e Paulo sabe disso. E ele então diz: irmãos, parece que vocês estão se engalfinhando aí, brigando o tempo todo, implicando uns com os outros, criando divisões por causa de ídolos. É isso mesmo? Esses prazeres estão dominando vocês, vocês não estão agindo espiritualmente. É como se Paulo estivesse aqui agora falando para todo mundo: vai lá para Gálatas 5, Gálatas 5, 22, vai entender o fruto que é normal, natural, quando o Espírito Santo habita dentro de alguém. Aquilo é natural. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas, irmãos. Nós somos crentes, nós temos o Espírito Santo. Não é porque você pecou essa semana que você não é crente, você não perdeu a salvação. Fique tranquilo nesse aspecto. Mas se você tem vivido nessa prática, então você deve se preocupar desesperadamente, porque Deus tem te chamado a atenção sobre isso. Nós precisamos então refletir e buscar esse amadurecimento. Tem algo dentro de você que está militando e quer fazer com que você haja instintivamente, naturalmente, como um homem caído. Como nós pensamos aqui, eu nunca vi um cachorro voando, porque não é normal. Eu nunca vi também uma borboleta nadando, tranquila, no fundo do aquário, do rio. Você nasceu em pecado, foi concebido em pecado e naturalmente deve pecar. Mas aconteceu algo na sua vida que mudou o curso de todas as coisas. E você agora anda no Espírito. Pecar não é mais natural, não é mais normal. Agora as coisas se inverteram a tal ponto de que, se você de fato é crente, pecar é como o cachorro voar. Deixou de ser natural, passa a ser algo absurdo. E Paulo diz: eu estou olhando para vocês e eu não estou conseguindo nem ensinar as coisas básicas para vocês, porque vocês estão vivendo completamente diferente do que deveriam. Vocês estão sendo imaturos. Todos nós precisamos de amadurecimento. Uns crentes amadurecem mais rápido do que outros. Isso não é um grande problema. Deus mesmo distribui na sua sabedoria, na medida em que é oportuno, a graça dele.
Mas todos nós, indistintamente, precisamos amadurecer. E o parâmetro é a sua própria vida no passado. Esse ano, você está mais maduro? Tem agido mais de acordo com a mente de Cristo do que o ano passado? Você precisa todos os anos fazer esse raciocínio. Essa é a fase do ano que eu começo a falar essas coisas, porque a gente já está chegando perto da virada do ano. Esse ano, você está sendo um crente mais maduro? Você está deixando de brigar tanto por causa do seu prazer? Você está amando as pessoas a exemplo de Cristo, no agir do Espírito? Você está buscando a Deus? E o ano que vem? Vai ser ainda um ano maior, de mais crescimento? Infelizmente nós vamos andar por aí nas igrejas e veremos crentes antigos, com comportamentos completamente imaturos da vida cristã. Mas você não pode ser assim. Você precisa lutar para amadurecer, para responder à fé conforme o chamado de Cristo. E aqui, já que tantas vezes nós queremos saber onde que está a soberania de Deus e a responsabilidade humana, aqui Paulo jogou a responsabilidade humana de maneira muito clara sobre os seus ombros. É responsabilidade sua amadurecer. Corre atrás, leia a Bíblia, ore, peça ao Senhor sabedoria para que você saiba agir e reagir conforme o Espírito Santo que habita em você, e não conforme uma criancinha que simplesmente quer que suas vontades carnais, instintivas, sejam atendidas. Vamos pedir para Deus fazer isso por nós e pedir que os nossos filhos, nossas crianças, que eu comecei falando com eles, amadureçam também e venham a conhecer mais e mais o nosso Deus, para que cresçam crentes maduros, firmes na fé. Vamos orar?